Amém. Temos um Deus que é santo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu quero convidar você nessa manhã a olhar para esse Deus que é santo e buscar um relacionamento com esse Deus que é santo. Independente das circunstâncias que venham envolver sua vida. Quero falar de uma família, um homem chamado Eucana, que tinha uma esposa chamada Ana. Este casal vivia algumas situações difíceis, porque esse casal tinha, como todo casal, principalmente nos tempos bíblicos, a bênção da família com filhos, e quando não havia filhos no seio da família, isso era visto com uma certa problemática. E Eucana, marido de Ana, eles viviam essas dificuldades. E aí a gente para pensar que as dificuldades, cada um tem a sua, no seu jeito de viver, no seu jeito de ser. E as dificuldades, elas sempre estão batendo a nossa porta. Ora com questões familiares, problemas com algum parente. Orávamos, a irmã Virgínia sempre pedia oração por um sobrinho dela, que a igreja ajudava com cesta básica. Ele ficava, às vezes, internado numa clínica de recuperação. Um homem que já havia sido casado, um homem que tinha 4 filhos, 3 moças já casadas com filhos e um filho ainda jovem. Esse camarada, ele era um grande problema para a família como um todo. Ele sumia, ele ficava desaparecido. Uma vez encontraram ele dentro de um bueiro, e aí ele foi levado para um hospital, ficou semanas no hospital, sem nenhum contato. E no final dos seus dias, e não era um cara muito idoso, ele era um cara que tinha perto de 50, 55 anos, e no final dos seus dias, ele vinha se contendo um pouco mais, até que a ex-esposa o levou na igreja que ela frequenta, e ele até externou um desejo de mudança de vida, fez uma decisão, mas continuava com alguns atos. No sábado de manhãzinha, por volta de 6 horas da manhã, ou melhor, na sexta, 6 horas da tarde, 6 da manhã, havia 12 horas. Esse homem faleceu. Aí a dona Virgínia me convidou, nós fomos até o velório, levamos uma palavra para a família, e naquele momento a palavra-chave era escolhas. Ele fez as escolhas. Várias portas foram abertas diante dele, e ele foi fazendo as suas escolhas. Quando nós vivenciamos problemas nas nossas vidas, Deus sempre vai nos colocar diante de situações para nós tomarmos decisões e fazermos escolhas. Eucana e Ana tinham um problema que para eles era muito grande. O problema de cada um aqui não pode ser dimensionado na ótica do outro. Imagine como fica o coração da gente quando perde um ente querido. Então, nós temos pessoas aqui que perderam entes queridos essa semana. Nós temos pessoas aqui
que vão passar por cirurgias complicadas no início deste mês. Nós precisamos tomar cuidados para olharmos um para o outro e procurarmos ajudar em oração aqueles que a gente sente que passam por algum aperto. Muitos dos apertos nós conhecemos e intercedemos com muita intensidade. Eucana e Ana tinham um problema sério. Faltava-lhes um filho. Mas a decisão que esse casal toma é uma decisão extremamente importante. Eles buscam ao Senhor. Quero ler 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Fala de Eucana. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E ali estavam os filhos de Eli, Ofni e Finéias como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, uma das suas mulheres, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Queridos, esta palavra mostra que a decisão que esse casal tomou foi de manter a sua vida espiritual ativa, acesa, sem que esta situação viesse a ofuscar o momento de adoração, o momento de relacionamento com Deus que eles tinham. E nessa situação, nós temos um momento um pouco mais à frente no texto, que nós encontramos Ana se apresentando diante do Senhor com o coração profundamente amargurado. Por quê? Ela não tinha filhos. E isso era um anseio daquela mulher. Mas, apesar da sua dor, apesar da sua angústia, ela se aproxima de Deus. Ela ora, ela se coloca na presença do Senhor. Nós não podemos tratar o Senhor como aquela relação do filho birrento. Como é que é o filho birrento? O filho birrento chega numa loja e fala: eu quero esse carrinho. Não dá para comprar. Esperneia, pula, se bate, chora, faz escândalo. Eu dou graças a Deus que os meus nunca fizeram isso. Acho que é porque já sabiam que se fizesse eu tomar uma bifa na orelha, que ia sair com a orelha quente da loja. Mas já deu. Eu aposto que você já viu em loja. Moleque fazendo escândalo porque quer um negócio assim. Tanto que o Isamitiba, que é um grande estudioso de comportamento, principalmente infantil, ele já disse: quando começar a fazer isso, cruza o braço, olha para ele e fala: que terminar o showzinho a gente vai embora, tá? E deixa. Filho birrento, ele age mais ou menos assim. Será que a gente às vezes não faz isso com Deus? Eu vi ontem uma mulher fazendo isso com Deus. Na hora que ela chegou no sepultamento do seu pai, ela chegou, mas fez um escândalo no cemitério. Começou a xingar Deus de palavrões, mas palavrões assim, alguns palavrões nem se aplicavam a Deus, porque ele não tem mãe, mas palavrões e agressividade, ela gritava assim histericamente: eu te odeio, e xingava, você tirou meu pai e tal. Eu fui lá olhar o caixão lá, depois que tiraram. Na verdade, ela saiu correndo do cemitério, foi para a rua e começou a gritar na rua e tal. Um senhor bem velhinho, tal. E depois encontrei uma pessoa conhecida, que era família, tal, e me contou que ele estava muito doente, enfim. Mas a mulher, gritando com Deus,
por que ele não devolveu o pai dela. Eu pedi, você não me deu. Eu te odeio. Eu pedi, você não salvou. Eu pedi, você não curou. Eu te odeio. E xingava. Só faltou ela ficar gritando: Deus não existe, Deus não existe. E mandar os alunos escreverem, como aparece no filme que tem sido veiculado por aí. Então, queridos, aqui a gente tem um contraponto. Nós temos uma mulher que amava profundamente o seu Deus, e este amor ao seu Deus não se tornou maior do que o amor à sua necessidade. Essa é a chave. O nosso amor a Deus não pode superar o nosso amor às nossas necessidades. Então aqui nós temos uma mulher corajosa. Nós temos uma mulher que encara o problema de frente. Ela acompanhava o seu marido nos atos de culto. Ela acompanhava o seu marido nos seus atos de adoração ao Senhor. E naquele tempo podia ter 2 ou 3 mulheres. E Eucana tinha 2. Uma delas tinha muitos filhos e filhas. Mas a que ele amava não tinha. Então aí a gente percebe que Ana não se importava nem com esta situação. A outra mulher até provocava a Ana por conta de ser mãe de muitos filhos, enquanto Ana não tinha nenhum. Mas isso não atrapalha a comunhão, não atrapalha a visão de Ana do seu Deus. Capítulo 2. Então Ana orou e disse: o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E aí Ana vai fazendo essa oração e vai derramando a sua vida em gratidão. Por quê? Porque ela se apresenta diante do Senhor, ela é julgada de forma indevida pela sua liderança, porque enquanto ela orava, balbuciando palavras, o sacerdote diz: mulher, aparta-te do vinho. E ela, por amor ao seu sacerdote, por respeito ao homem de Deus, ela diz: meu querido, eu não estou embriagada, eu estou agoniada. E eu estou aqui derramando o meu coração, externando a Deus o meu desejo. E diante deste ato, um ato de fé, produzido por uma mulher de fé, esta mulher alcança a graça diante do Senhor. E Deus lhe dá um filho, e ela dá o nome de Samuel. Queridos, nós precisamos compreender a dinâmica que Deus tem para a nossa vida, sem procurar, às vezes, querer entender a cronologia dos atos e das ações que a nossa vida se envolve. Porque Deus quer agir conosco de uma forma que muitas vezes nós desconhecemos. Por que, Senhor, isso acontece? Por que, Pai, isto acontece? Eu conheço um casal que desenvolve um bom trabalho aqui para o lado de Calcaia do Alto, um casal de missionários. Eles tinham um filhinho e eles eram apaixonados por esse filho. Essa criança morreu. E a mãe, que é a missionária que mais atua com crianças no seu projeto, ela chorou muito diante do Senhor, enquanto tinha o acesso visual ao seu filho, no caixão. E ela falava: Deus, por quê? Por que o Senhor me deu e agora tira e tal? E aquela agonia do coração de mãe que é natural. Mas no momento em que a situação se consolidou, ela ergueu os olhos para o alto e disse: Deus, muito obrigado pelo tempo de bênção
que o Senhor permitiu eu ficar com essa criança. Agora eu peço que o Senhor a receba aí no céu e que ela possa, agora que já morreu, que ela possa ficar pulando aí com os anjinhos que estão no céu. Ela entendeu que era um momento. Ela pode não ter aceitado, mas entendeu e começou a viver voltada para tratar e cuidar de crianças. O coração de Ana estava amargurado, mas ao invés dela cobrar, brigar, virar as costas para o Deus que ela servia, ela se põe de joelhos, pedindo que o Senhor a confortasse e a fortalecesse. Nos momentos em que a gente sofre as tentações e as problemáticas, é que nós vamos perceber o grau da nossa fé. Assisti a semana passada o filme Deus Não Está Morto. E esse filme, ele é altamente recomendado, ele traz muitos traços de ensinos que vão para várias áreas da nossa vida, mas uma frase que é dita e dada a C.S. Lewis, a autoria, diz que somente diante de uma ameaça verdadeira é que eu vou testar verdadeiramente a minha fé. Ou seja, enquanto a coisa está naquele negócio, pode ser perigoso, a nossa fé é testada. Mas no momento em que a gente está diante de uma ameaça real, precisa, e no filme a ameaça foi real, você vai ser destruído academicamente, uma ameaça real, e aí para completar a ameaça, a namorada do rapaz ainda diz, para com isso, senão não vou querer mais você. E aí o pai do rapaz também fala, sai fora dessa problemática que é fria, mas o rapaz tinha um foco, ele adorava um Deus que não está morto. E no filme ele defende isso, diante de uma ameaça real. Ana tinha uma situação real, ela era estéril. Mas Deus é o dono da vida, amém? E Ele dá vida, Ele tira a vida no momento em que Ele quer. Do nada Ele criou o universo e do nada Ele cria no ventre de Ana a possibilidade de gerar um filho que ela chamou de Samuel. Nós temos por lutas passado, e muitas. Queria até poder compartilhar algumas com a igreja, mas não seria edificante. O edificante é dizer que diante das lutas, nós dobramos o joelho, para que o inimigo seja envergonhado e a palavra de Deus continue a ser anunciada. Nós vamos fazer isso, nós não vamos desistir. Nós estamos entrando no mês de missões. E no mês de missões, onde nós vamos multiplicar o nosso envolvimento com oração, com assistência social, com todos esses fatores que a gente vai ter no momento oportuno, a explicação. Mas olha que interessante, no momento em que a gente entra no mês de missões, nós temos um quadro administrativo que mostra financeiramente uma igreja que passa por uma situação de limite. Não estamos devendo para ninguém, mas está no limite. Como uma igreja no limite vai investir em missões e promover questões ligadas a missões que às vezes chegam a um acréscimo orçamentário de 15%, 20% da nossa entrada que a gente vai mandar para missões. Como que isso acontece? Sobrenaturalmente. Deus vai prover.
e vai prover através da minha vida e da sua vida. E aqui a gente não está falando, como o Fernando focou precisamente, não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de fidelidade, de envolvimento com a obra. E Deus vai fazer isso, como fez com Ana. Ana não tirou o pé diante dos problemas que ela tinha. Porque se ela fosse um filho birrento, ela diria: Eucana, vai lá com Penina, não é ela, a mulher que te dá um monte de filho, vai lá com ela, vai lá adorar o Deus dela, que dá um monte de filho para ela. Não, Ana era serva, Ana levava Deus a sério, e ela sabia a equação: a minha vontade é ter filhos, não sei a tua, e eu sei que a que vai prevalecer é a tua. Essa é a equação. E no momento em que Ana esvazia-se do seu sentimento e ela clama a Deus, Deus diz: agora a minha vontade é que você tenha um filho. E deu Samuel, que foi a grande bênção, o grande homem de Deus que foi na história do povo de Deus. Queridos, olhemos para os nossos momentos de crise com o olhar de Ana. Um olhar de fé, um olhar de dedicação, um olhar de consagração. Um olhar de uma mãe que sofria. O olhar de uma esposa que, por não dar filhos ao marido, também sofria. Uma mulher que tinha socialmente um olhar atravessado, porque socialmente ter filhos era bom. Uma mulher que sofre socialmente, familiarmente e emocionalmente, ela não se abateu, porque ela olhou para o Senhor e confiou nele. E o nosso Deus, que é o dono da vida, no tempo dele, ele faz o milagre acontecer. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar? Tem uma música muito bonita que a gente já cantou aqui, que diz que estão querendo matar o nosso milagre. E a figura que surge nessa música é a figura de Lázaro. Eu queria que você curvasse sua cabeça e que você tivesse em oração como Ana. Eu queria que você tivesse em oração como Ana orou. E quando o coração de Ana falava ao Senhor, os seus lábios não pronunciavam nenhuma palavra. Mas Ana foi se colocando diante de Deus, e de repente a gente pode observar que, como aquela música fala, que estão querendo enterrar o nosso milagre, tirar a nossa esperança, a gente observa o seguinte, que Jesus manda remover a pedra que separava o morto, a situação definida, o problema estabelecido, da fé e da vida. Lázaro estava morto há 4 dias. Ana estava estéril há tantos anos. Só que Ana tinha uma confiança tamanha no Senhor, que ela ia frequentemente, no seu ritmo de culto, à presença do Senhor, para derramar a sua vida, para adorar o Senhor e para fazer o que ela tinha que fazer, adorar o Deus que ela servia. As irmãs de Lázaro talvez tivessem pensado que a história havia acabado. Mas nós temos um Deus que dá vida. Como deu vida a Lázaro,
permitindo que aquela situação que, humanamente falando, já estava concretizada, Ana também pôde ver o milagre de Deus na sua vida. Ana também pôde experimentar o milagre que ela precisava. E a gente não sabe e não pode dimensionar qual é o milagre que cada um aqui está esperando. O que a gente tem certeza, e isso a gente não pode esquecer, é que o nosso Deus não muda. Do mesmo jeito que depois de 4 dias ele tirou os Lázaro daquele túmulo, do mesmo jeito que depois de anos de esterilidade, aquela mulher tem a bênção de carregar o seu filho no colo e consagrar esse filho ao Senhor. O nosso Deus não muda. Por isso, amados, os milagres que você está esperando, eles vão ser contemplados pelo Senhor. E no tempo dele, ele vai descer a sua mão e atender a sua necessidade. Mesmo que humanamente as possibilidades e circunstâncias sinalizem não. O Senhor é o dono da vida e ele vai fazer este milagre. Devolver a vida, dar a vida, trazer luz na escuridão que muitas vezes aparece e nos impede de ver algumas coisas. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, e é a este Deus que nós queremos convidar você a conhecer profundamente. Sejamos como Ana, uma mulher de fé, uma mulher de confiança, uma mulher que se apresentou diante de Deus. Façamos como as irmãs de Lázaro, que na hora do sufoco procuraram o Senhor, apresentaram a Ele a sua necessidade. E não desanimemos. Ana não desanimou. E as irmãs de Lázaro, por um momento, talvez tenham sido motivadas pela circunstância a desanimar. Mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. O possível, faça você. O impossível, remeta aos pés de Cristo. Que na nossa igreja nós tenhamos mulheres corajosas, como Ana, como aquelas mulheres irmãs de Lázaro. Pai Celeste, muito obrigado, porque o Senhor não muda e alimenta o nosso coração, ó Deus, quando olhamos para essas verdades bíblicas, para que nós possamos olhar para o futuro e buscar, ó Deus, uma vivência com o Senhor, na intimidade que estas mulheres nos apresentam. Nos ajuda, ó Deus, a não permitir que os nossos desejos, que a nossa fé sejam abaladas por conta de circunstâncias, mas que nós aprendamos a olhar para o Senhor e confiar no Senhor. E é no nome de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, é que nós oramos neste momento, porque assim o Senhor nos ensina e assim agradamos o Senhor. Em nome dele oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Hoje nós vamos ter um delicioso almoço, promovido aí pelas mulheres da nossa igreja, e a gente quer lançar um convite para que vocês, mulheres, engrossem mais essa fileira
dos trabalhos do Senhor, para que a vida de vocês seja cada vez mais uma bênção na vida dessa igreja. Queria convidar você, mulher, a ficar de pé um instante. Ô Jaqueline, você não é mulher, não? Rayane, eu tinha visto lá que é feminino. Fica de pé, menina. Menininhas, meninonas, Deus quer usar você para multiplicar no reino dele bênçãos e mais bênçãos. Então, quando vocês forem convocadas para trabalhos envolvendo as mulheres, que este grupo que está de pé esteja presente, dizendo: eu aceito o desafio e quero multiplicar estes desafios. Amém? Pode sentar, eu queria chamar a mãe do Samuel aqui na frente. Nós temos um Samuel presente também hoje. Eu queria convidar a irmã Eulina a vir aqui à frente para orar por esse bebê. Queria convidar a Luciene a vir aqui, ela que trouxe. Eu estou enrolando porque eu esqueci o seu nome. A Luísa, ela trouxe a Luísa. Do Samuel não esqueci o nome. A Luísa é vizinha da Luciene. E nós vamos orar, consagrando essa vida ao Senhor, pedindo que o Senhor cuide, abençoe e dê cada vez mais sabedoria para que essa criança seja criada e conduzida nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos juntos orar, curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos tantos motivos para te louvar com gratidão, ó Deus. Nós teríamos, se gastássemos todo o tempo de hoje agradecendo, não chegaríamos ao fim, porque tu nos cobre de bênçãos. E agora nós queremos agradecer, ó Deus, a bênção de ter Samuel conosco. A bênção dessa criança, ó Deus, nós queremos louvar, bendizer o teu nome. E queremos suplicar, ó Deus, para que tu abençoes de tal maneira a sua mãe, que ele cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como crescerá fisicamente. Ó Deus, abençoa a sua mãe, todos os seus familiares. E a nós outros, ó Deus, ajuda-nos a fazermos a nossa parte para que essa criança cresça para a tua honra, para o teu louvor e para a tua glória. Que ela seja uma bênção neste mundo, ó Deus, e que possa conduzir muitos outros aos teus pés. Nós te louvamos com gratidão por essa grande bênção da vida do Samuel e entregamos ele no teu altar, ó Deus, para que ele cresça tão somente para que o teu nome seja honrado e glorificado na vida dos seus pais, na vida dele e na nossa vida. Nós entregamos mais uma vez ele no teu altar, entregamos a sua mãe, para que ela seja coberta com a tua proteção e possa fazer a tua vontade. Tu conheces a vontade dos nossos corações, mas nós queremos que tão somente a tua vontade seja feita na vida do Samuel e sua mãe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, podem se assentar. Queridos, nós vamos ter a nossa escola dominical. Hoje temos um almoço, é um almoço de comunhão. Então, assim que você ouvir o sinal da campainha... A Laila não está, então a classe dela ou fica comigo aqui no templo, ou com a Ilma na sala dela também. Pode certo. Escolher. A classe da Laila, então as menininhas da classe da Laila ou vão para a classe do lado da Ilma ou ficam aqui no templo com o Eliné. Então vamos para as nossas salas conhecer mais um pouco da bênção de Deus sobre a nossa família, que sejamos homens e mulheres conduzidos pelo nosso Deus. Pois não? O almoço é de graça. É bom avisar, porque alguém pode achar que não vai ter dinheiro para pagar. No momento de crise, a gente dá o almoço de graça. Deus abençoe. Mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol